Um goleiro acima da média, um líder por natureza, que competiu no mais alto nível durante a sua carreira inteira. Ele se manteve no auge com o posto de melhor goleiro do planeta durante muitos anos, sendo que a concorrência que ele tinha era simplesmente absurda. Não é por acaso, então, que ele é considerado um dos maiores da história debaixo das traves. Conquistou absolutamente tudo a nível de clubes, sendo o maior goleiro da história do Real Madrid, e a nível de seleções, na época de ouro da Fúria. Esse é só um cartão de visitas desse monstro que operava milagres, e foi um vencedor nato. Portanto, hoje a história é dele, Iker Casillas. Iker Casillas Fernández nasceu no dia 20 de maio de 1981, em Móstoles, na Espanha. Chegou ao Real Madrid ainda menino, com apenas 9 anos de idade, e teve seu talento assustador e acima da média lapidado desde já nas categorias de base do clube. Então, na base, o Casillas já era apontado como uma grande promessa. Ele foi titular da Espanha no Mundial Sub-17 de 1997 e ajudou sua seleção a chegar na semifinal daquele torneio, ficando em terceiro lugar. Em 1999, 2 anos mais tarde, jogou a Copa do Mundo Sub-20 com a Espanha e venceu. A Fúria derrotou o Japão na final por 4-0 para ganhar aquele título de base. Foi só no dia 12 de setembro de 1999 que o Casillas fez a sua estreia como profissional no Real Madrid. Ainda muito jovem, o goleiro mostrou muita personalidade ao defender a meta do maior clube do mundo e já segurou a bronca que foi ser titular do time, principalmente na Liga dos Campeões. O Real Madrid conseguiu seu 8º título de Champions na época, quando derrotou o Valência na final por 3-0, com Casillas jogando muito bem. Recém-integrado ao grupo, ele já sentiu o gosto de levantar a orelhuda pela primeira vez. Além disso, de maneira muito justa, foi eleito a revelação do campeonato espanhol naquela temporada. A estreia do Casillas na seleção principal da Espanha aconteceu apenas 2 partidas da Eurocopa de 2000. Ele defendeu seu país no amistoso contra a Suécia, onde foi mal, e chegou até a cometer um pênalti, e depois contra Luxemburgo. Apesar dessa pouca bagagem, já foi convocado para a competição continental, na condição de suplente, e não chegou a ir a campo. A Espanha foi eliminada nas quartas de final, quando perdeu de 2-1 da França. Na temporada de 2000 e 2001, o Real Madrid disputou a Copa Intercontinental, mas acabou perdendo para o grande time do Boca Juniors. E em janeiro de 2000, já havia deixado escapar o Mundial de Clubes da FIFA. A equipe também não venceu a Supercopa da UEFA quando foi superada pelo Galatasaray. O único título do Madrid foi justamente o Campeonato Espanhol, o primeiro dos 5 conquistados pelo goleiro. Na temporada de 2001 e 2002, o Casillas continuou jogando muito bem, sendo um goleiro de extrema regularidade e competência. Ajudou o Real a vencer a Supercopa Espanhola, derrotando o Real Zaragoza. E na Liga dos Campeões, mais uma vez, o Real se consagrou, e muito graças às grandes defesas do Casillas na final contra o Bayer Leverkusen. Ele realmente teve uma atuação espetacular naquela noite, que credenciou seu clube a vencer. Então, o Madrid venceu por 2-1 aquele jogo e conquistou aquela Champions, na qual Casillas, não por acaso, foi eleito o melhor goleiro. Na temporada, o goleirão disputou 40 partidas e sofreu 38 gols. Assumiu a meta do gol espanhol com apenas 21 anos, numa Copa do Mundo. A Fúria tinha uma seleção extremamente qualificada, que venceu seus 3 primeiros jogos. Nas oitavas, o Casillas teve uma atuação brilhante contra a Irlanda, sendo herói e defendendo 3 pênaltis naquele jogo. Mas, na fase de quartas de final, a Espanha foi muito prejudicada pela arbitragem, e após um empate em 0-0, foi eliminada nos pênaltis pela seleção da Coreia do Sul. Em 2002 e 2003, o Real Madrid continuou apresentando um grande futebol e bastante competitivo, tanto que ganhou a Copa Intercontinental de Clubes, quando derrotou o Olímpia, do Paraguai. Venceu também a Supercopa da UEFA, ao bater o Feyenoord da Holanda. Na Champions, bateu uma semifinal, e a outra taça dessa temporada foi do Campeonato Espanhol. Mais 3 títulos importantes para o goleiro, se tornava cada vez mais unanimidade dentro do Real. Na temporada de 2003 e 2004, os Galácticos de Madrid tiveram um desempenho bem abaixo do esperado. A única conquista do clube foi a modesta Supercopa da Espanha, ao vencer o Mallorca na decisão. No mais, o time decepcionou e não fez grandes campanhas, dado o nível de expectativa. O Casillas atuou em 50 jogos e tomou 63 gols.
Em 2004, a Espanha chegou na Euro como uma das principais candidatas ao título. Entretanto, acabou decepcionando e caindo ainda na fase de grupos. Grécia e Portugal avançaram, enquanto os espanhóis ficaram pelo caminho, com uma vitória, um empate e uma derrota. Depois da Euro, retornou à Espanha e, coletivamente, o Real Madrid acabou desapontando seu torcedor e não conseguiu ganhar nenhum título sequer. A incomum seca de conquistas do Madrid continuou, e pior ainda para os blancos, foi o fato do Barcelona vencer a Liga Espanhola e a Champions League. O histórico presidente Florentino Pérez renunciou ao cargo diante disso. Ramón Calderón foi quem assumiu, e o goleiro Casillas disputou 48 jogos e foi vazado 51 vezes. Mais uma vez, a super talentosa geração espanhola chegou com potencial para ir longe na Copa do Mundo de 2006. E dessa vez, a eliminação veio na fase de oitavas de final diante da França, após uma excelente atuação de Zinedine Zidane. 3-1 foi o placar daquele jogo, então Casillas e os seus companheiros voltaram para casa muito mais cedo do que o esperado. Após o Mundial, o Casillas já era considerado o melhor do mundo na sua posição, tanto que entrou na equipe ideal da UEFA na temporada. Falando do coletivo, o Real Madrid voltou a conquistar títulos. A equipe dessa vez desbancou o Barcelona para voltar a vencer o título nacional, a La Liga, que foi o único da temporada. Iniciou a temporada de 2007-2008 perdendo a Supercopa da Espanha para o ótimo Sevilha, mas no Campeonato Espanhol, o time madridista conseguiu jogar bem e vencer aquela liga, a terceira da carreira do goleiro. O Casillas fechou a temporada com 46 partidas e 51 gols sofridos. A Eurocopa de 2008 foi a grande virada de chave para a história da seleção espanhola, que apesar de ser La Roja, a vermelha, ganhou o estigma de seleção amarelona em momentos decisivos. Porém, em 2008, isso caiu por terra quando o time comandado por Vicente Del Bosque eliminou Itália e Rússia e depois venceu a Alemanha por 1-0 na final, conseguindo essa consagração, o maior título do futebol europeu de seleções. O Casillas, como grande líder daquela equipe, ergueu a taça e foi eleito pela FIFA o melhor goleiro do planeta de 2008, assim como o melhor goleiro daquela edição da Eurocopa. Depois da consagração com a Euro de 2008, o Real Madrid iniciou bem a temporada, vencendo a Supercopa da Espanha ao derrotar o Valência. Na Champions, o time não passou das oitavas de final e no Campeonato Espanhol foi o segundo colocado. Apesar disso, Casillas foi eleito o melhor goleiro da Liga e também o melhor goleiro do mundo pela segunda vez consecutiva. Por conta do título europeu, a Espanha jogou a Copa das Confederações de 2009. Na semifinal, uma surpreendente eliminação diante da seleção norte-americana. Uma derrota por 2-0 deixou os espanhóis de fora da decisão contra o Brasil. Mesmo com a chegada de estrelas do futebol mundial, como Kaká e Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não conseguiu novamente passar das oitavas de final da Liga dos Campeões e mais uma vez foi somente o vice da Liga Espanhola, num período que foi simplesmente fantástico do rival Barcelona. Ou seja, foi uma temporada que o Casillas ficou sem títulos com o Madrid. O goleirão disputou 46 jogos e tomou 44 gols. Com o status de campeã da Europa, a Espanha chegou voando, invicta, ao Mundial de 2010 na África do Sul. Entretanto, essa invencibilidade logo caiu na estreia, quando La Roja perdeu de 1-0 para a Suíça. Mas isso não abalou os jogadores, que fizeram um excelente torneio, no estilo de jogo de muita posse de bola, passes e movimentação, o popular tic-tac. A decisão dessa Copa foi contra a Holanda. O Casillas operou um milagre no momento crucial da partida, quando se viu frente a frente com o craque rival Arjen Robben. Fez uma linda defesa com o pé, e o Andrés Iniesta fez o gol do título dos espanhóis, mais uma grande conquista. O capitão Iker Casillas foi eleito o luva de ouro daquele Mundial, além de, pela terceira vez seguida, ser eleito o melhor do planeta embaixo das traves. A rivalidade Real e Barça ficou muito aflorada, mesmo após o título mundial da Fúria, que contava com jogadores de ambas as equipes e tinha sua base nos dois times. E na seleção, lógico, eles eram companheiros. No Campeonato Espanhol, o Barça levou a melhor. Na Copa do Rei, deu Real Madrid com gol de Cristiano Ronaldo. E na Champions, eliminação na semifinal para os blaugranas. Mantendo um nível absurdo, que fez do Casillas novamente o melhor do mundo na sua posição, o goleiro disputou 54 jogos e sofreu apenas 40 gols. Em 2011 e 2012, Casillas e Real Madrid conseguem vencer o grande campeonato espanhol, numa campanha espetacular, onde a equipe conseguiu 100 pontos, e lá atrás o Paredão fechou o gol, sendo eleito o melhor goleiro do campeonato. No mais, o Real não conseguiu novamente passar da barreira da semifinal da Champions e perdeu do Bayern de Munique.
Ainda voando baixo, a brilhante geração espanhola atingiu seu ápice na Eurocopa de 2012. Eles foram soberanos contra todos os adversários, eliminando França e Portugal de Cristiano Ronaldo. Esse último foi nos pênaltis. E na grande decisão, uma vitória maiúscula para cima da Itália por 4-0. Um passeio e o bicampeonato europeu para a galeria do goleirão, que colocava ainda mais o seu nome na história. Ele foi eleito o melhor goleiro daquela edição, assim como o melhor goleiro do mundo pelo 5º ano consecutivo. Cada vez mais consolidado como um ídolo do futebol espanhol e, claro, do Real Madrid, o Casillas seguiu defendendo o gol madrilém na temporada de 2012 e 2013. Ele ajudou a sua equipe a vencer a Supercopa da Espanha numa vitória por 3-2 contra o Barça. Essa foi a única conquista merengue, que acabou perdendo seu goleiro titular absoluto após o Casillas sofrer uma lesão na mão, e aí ele acabou ficando de fora de grande parte da reta final da temporada. O mau relacionamento com o treinador português José Mourinho também levou o espanhol ao banco. Reflexo disso foi que ele atuou em apenas 29 jogos na temporada, tendo sofrido 29 gols. Na Copa das Confederações de 2013, a Espanha fez uma primeira fase bem tranquila, se dando ao luxo até de poupar o Casillas. Na semifinal, uma vitória dramática por 7-6 nos pênaltis contra os italianos. Na decisão, a Espanha de Casillas foi simplesmente atropelada pela seleção brasileira, que venceu aquela final no Maracanã por 3-0 e conquistou aquela taça. Na temporada de 2013 e 2014, o Real Madrid ultrapassou a barreira da semifinal da Champions, e não só conseguiu chegar na decisão, como venceu o Atlético de Madrid de forma dramática, com um gol salvador de Sérgio Ramos aos 93 minutos de partida, para ficar com aquela orelhuda, vencendo depois na prorrogação. O grupo estava muito pressionado para vencer esse torneio. O Casillas, como capitão do time, levantou o troféu. E mais emocionante ainda para o goleiro foi que no gol sofrido contra o Atlético de Madrid nessa final, ele acabou falhando. E além da Liga, o Real obteve êxito na Copa do Rei, a outra taça dessa ótima temporada coletiva, mas que, individualmente, o goleiro voltou a sofrer com contusões, além de, por incrível que pareça, ter perdido espaço no time titular do Madrid. Num sistema de rodízio, ele jogava só na Copa do Rei e na Champions. Ele atuou em 24 jogos e foi vazado 12 vezes. A derrota na final da Copa das Confederações foi um prenúncio do declínio coletivo da seleção da Espanha, que literalmente perdeu a fome e fez uma péssima Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Mesmo cotada como uma das favoritas, acabou eliminada, ainda na fase de grupos, sendo massacrada pela Holanda numa derrota por 5-1. Um outro revés categórico foi contra os chilenos no Maracanã, um jogo que terminou 2-0. O Casillas fez uma Copa bem ruim e foi apontado como um dos culpados por esse fracasso espanhol. Sem Diego Lopes, que havia saído para o Milan, o Casillas foi titular absoluto do Real em todas as competições na temporada 14-15. E em dezembro de 2014, ajudou o Real Madrid a vencer o San Lorenzo da Argentina para conquistar o Mundial de Clubes da FIFA. Outra taça do Madrid nessa temporada foi da Supercopa da UEFA, em que o Casillas e seus companheiros derrotaram o Sevilla pelo placar de 2-0. Aos 34 anos, depois de 16 temporadas, o Casillas deixou o Real após até ser vaiado pela própria torcida após algumas falhas, e também como um dos maiores ícones da história do clube, sendo que ele é o segundo jogador que mais vezes defendeu as cores do Madrid. E mesmo assim, a diretoria do clube sequer fez uma homenagem ou uma partida de despedida para o capitão. Então ele saiu de graça, como qualquer um, somando 725 jogos e ganhando 18 troféus. Experiente, o Casillas saiu de um gigante na Espanha para um gigante em Portugal. Foi jogar no Porto e seguir no mais alto nível competitivo do futebol. No clube, acabou passando essa primeira temporada sem conquistas. A equipe disputou a Champions, mas não passou da fase de grupos e foi só o terceiro colocado na Liga Portuguesa. Já como titular, o Casillas disputou 40 jogos e tomou 39 gols. Depois de anos sendo soberano na meta espanhola, o Casillas perdeu a condição de titular para David De Gea. E do banco de reservas, viu seu país perder de 2-0 para a Itália nas oitavas de final da Eurocopa e ficar pelo caminho. Depois desse jogo, aliás, o Casillas não voltou mais a ser chamado para a seleção nacional. Portanto, com a Fúria, ele disputou 167 partidas e ganhou 3 títulos oficiais, incluindo 2 Euros e uma Copa. Na temporada de 2016 e 2017, o Porto, mais uma vez, não venceu nenhum torneio sequer. A equipe caiu nas oitavas de final da Champions e foi vice do campeonato português, 6 pontos atrás do campeão e rival, Benfica.
Já na temporada de 2017-2018, o Porto foi semifinalista tanto da Taça de Portugal quanto da Taça da Liga Portuguesa. Mas o jejum de conquistas terminou, porque o clube voltou a vencer o grande campeonato português, dessa vez dando troco no Benfica. Em direto para o Porto Canal, muitos parabéns Iker Casillas. Um título há muito procurado por si, desde que chegou, é o primeiro título de conquista fora do Real Madrid. Sensações quando viu consumado este título? Pues ya lo puedes oír tú. Pues bien, después de una temporada, una época difícil, creo que al final es justo, somos justos campeones y por tanto muy contento, muy feliz por el triunfo. Primeiro título do Casillas com a camisa do Porto. A temporada de 2018-2019 foi a última, na prática, do Casillas no Dragão e a última também da sua carreira. Ele ajudou o time a fazer boa campanha na Champions League, com eliminação só nas quartas de final. Dentro do cenário doméstico, o clube venceu a Supertaça Cândido de Oliveira, no início da temporada, e nas demais competições foi vice em todas. Taça de Portugal, Taça da Liga Portuguesa e Campeonato Português. Nesse último, o Casillas foi eleito simplesmente o melhor goleiro da temporada com quase 40 anos. Em maio de 2019, o goleiro sofreu um infarto durante uma sessão de treinamento. Ele passou por uma cirurgia, se recuperou, entretanto foi impedido de continuar a jogar futebol por uma temporada. Somente um ano depois, o goleiro anunciou então oficialmente que estaria deixando os gramados, ou seja, se aposentando do futebol. Sendo assim, defendendo as cores do Futebol Clube do Porto, o Iker Casillas foi a campo em 156 jogos e ganhou 2 títulos. E por esses 2 clubes, a lenda disputou 881 jogos e faturou 20 títulos coletivos. Sem poder atuar, ele se manteve ligado às atividades futebolísticas dentro do Porto e se tornou coordenador técnico do clube, isso na temporada de 2019-2020. E na temporada seguinte, de 2020-2021, o Casillas se tornou vice-presidente do Real Madrid, cargo que o ex-jogador e lenda do clube ocupa até hoje. Quando se menciona os grandes de todos os tempos no gol, o nome do Casillas tem por obrigação estar pelo menos envolvido. Mesmo não tendo tido um reconhecimento merecido na sua saída do Real, ele marcou seu nome na história do clube. Uma vida inteira dedicada aos blancos. Campeão de tudo, capitão, líder, um fenômeno. Lenha para queimar, ele provou que ainda tinha, mas infelizmente teve a sua carreira encurtada por problemas de saúde. Mas o que fica claro que é o seu legado e o seu tamanho dentro do futebol. Esse foi o gigante Iker Casillas. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!